texto para a nossa reflexão se encontra aqui Eclesiastes 4, do 9 ao 12, que diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então nós vemos aqui que o próprio texto de Eclesiastes 4 fala sobre esta questão da unidade, quando há propósitos aí específicos. Então isto vai fluir, seja no trabalho, seja no casamento, seja aí se alguém tiver alguma contenda e precisar de ajuda. Então, se houver propósito, é claro que vai dar certo, Então, tanto vale esta questão de unidade, tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal. E desde o início na Bíblia Sagrada nós vemos que Deus ele tem falado que não é bom que o homem ande só. Por isso ele faz a sua esposa, faz uma mulher para estar junto do homem, para que os dois andem juntos no mesmo propósito. Então nós vemos que desde o início essa questão da unidade é levada muito a séria e é trazida à tona por Deus dentro da sua palavra. Inclusive aqui em Gênesis capítulo 11, do 1 até o 6, nós temos a questão da Torre de Babel. As pessoas se uniram ali para formar a Torre de Babel, mas aquilo ali não era para a glória de Deus, aquilo ali era a maldade do homem, era o orgulho do homem, era a soberba humana falando mais alto. Gênesis 11, do 1 ao 6, diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Siná e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Então nós vemos que a declaração de Deus no verso 6 deixa muito claro a questão da unidade mesmo para o mal, quando as pessoas se unem para o mal. O texto que o Senhor ele diz, em breve nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Então esta questão da unidade, quando há propósitos, unidos com propósitos, então nós podemos ver pela própria luz da Bíblia Sagrada que dá certo mesmo na questão do mal. Comentário bíblico: a Torre de Babel foi uma grande conquista humana, uma maravilha do mundo antigo. No entanto, era um monumento para engrandecer as pessoas, não a Deus. Observa que eles se uniram ali não para glorificar ao Senhor, era para o seu próprio ego, o egocentrismo, o egoísmo, das pessoas buscando ali algo para si próprio. O pecado do povo na terra de Siná foi a ambição de dominar o mundo e dirigir o seu próprio destino à parte de Deus, através da união política centralizada, poder e grandes conquistas. Esse desígnio era fruto do orgulho e rebeldia contra Deus. Então, mesmo quando as pessoas se reúnem, se unem contra Deus, elas estão neste propósito. Se Deus não intervir, a coisa vai longe. E o próprio Deus aqui, ele tem que intervir, espalhando as pessoas ali através da divisão das línguas, colocando ali várias línguas e as pessoas não se entendem mais e este propósito cai por terra. É claro que Deus intervém de uma forma sobrenatural. Êxodo 17, do 8 ao 13, nós vemos também que quando o povo de Deus se une num propósito de combater o mal, o negócio dá certo, vai em frente, tem vitória. Por quê? Porque há uma unidade com um propósito específico de combater o mal, diante aí da liderança de Deus, Deus liderando o seu povo, o povo entendendo o propósito e indo unidos para combater o mal. Então o texto sagrado diz assim, Êxodo 17, do 8 até o 13, sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Então Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Porém, quando as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos
permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Então nós vemos que esta união, com o propósito qual? De combater os amalequitas, dá certo porque a unidade, o propósito era um só: derrotar o exército que vem contra o povo de Deus, contra os israelitas. E dá certo por quê? Porque mesmo Moisés sendo líder e ele tem ali um momento de fraqueza, qual? A fraqueza humana, a fraqueza física, que ele não consegue ficar muito tempo com as mãos erguidas. Nós vemos aqui esta questão da unidade com propósito. Arão de um lado, Hur do outro, levantando as mãos de Moisés, deixando-as erguidas, E ali o povo de Deus obtém a vitória. Eles pegam a pedra, colocam para que Moisés pudesse sentar. E isto fala do zelo dos liderados pelo líder. E é claro, Deus conta muito com isto para que os propósitos de Deus também vão além, vão à frente, quando os liderados se juntam em favor do seu líder para que todo o povo receba a vitória. Nota da Bíblia de aplicação pessoal: Arão e Hur sustentaram os braços de Moisés para assegurar a vitória contra Amaleque. Também precisamos sustentar as mãos de nossos líderes espirituais. Encarregar de alguma responsabilidade, dar uma palavra de encorajamento ou oferecer uma oração são meios de ajudar os líderes em seu trabalho. Então nós também, como liderados, temos que ajudar os nossos líderes de alguma forma, seja no labor do trabalho, na obra do Senhor, seja através da oração, seja uma palavra de ânimo para os nossos líderes, que às vezes pode acontecer aí de estar um pouco desanimado. Não, mas nós vamos chegar com uma palavra, vai dar certo, vamos continuar, Deus é conosco, Ele nos dará vitória. E é claro, isto faz com que o ânimo de um líder também possa estar em alta, e ele governando o povo de Deus, é claro, Deus nos dará a vitória. Lucas capítulo 1, versos 5 a 7 diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Então nós vemos este casal, para mim, é um dos exemplos mais lindos de toda a Bíblia Sagrada, um casal modelo que nós podemos seguir, sim, devido a eles serem de idade avançada, mas eles estão, mostra o texto bíblico, unidos no propósito. Qual é o propósito? Glorificar a Deus, porque do versículo 6, eles eram ambos justos aos olhos de Deus e obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. É claro que a intenção deste casal era glorificar a Deus, mesmo sendo de idade avançada, mesmo Isabel não podendo gerar filhos. É claro que lá na frente Deus abençoa este casal, concedendo a eles João Batista, o precursor do Messias, Mas a intenção deste casal é que me chama a atenção: glorificar a Deus com as suas vidas. Então nós observamos este exemplo de unidade. Qual era o propósito? Glorificar a Deus com as suas vidas. Então nós podemos sim olhar para este casal e ver aí, quando estão unidos num propósito, o negócio dá certo. E lá na frente Deus abençoa. Mateus capítulo 1, versos 18 até o 21, depois nós vamos ler o 24. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Verso 24. Ao acordar, José fez o que um anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Então nós vemos aqui este casal, mesmo tendo alguma dificuldade no início, devido à gestação de Maria, gestação esta gerada pelo Espírito Santo, nós vemos que mesmo diante disso ainda há uma intervenção sobrenatural da parte de Deus, mais uma vez operando de forma grandiosa para que os seus projetos se cumpram. E este casal, ele nos dá o exemplo também de quando estão unidos no mesmo propósito. Qual era o propósito? Apresentar Jesus para o mundo, e eles cumprem cabalmente este propósito, e nós podemos olhar para este casal, que é um casal modelo também, um casal exemplo, e seguir o exemplo, tanto de José quanto de Maria. Maria submissa a Deus, José submisso a Deus. Também é um casal que está unido no propósito. Qual é o propósito? Apresentar Cristo, para tirar aí o pecado do mundo,
E nós precisamos viver uma vida para a glória de Deus e uma vida com propósitos, unidos com propósitos. Amém? Que Deus te abençoe com esta palavra e que você reflita sobre esta questão. Seja na tua casa, na tua família, seja na tua igreja, seja no trabalho, seja na escola, que Deus abençoe a unidade com propósito para a glória e tão somente dele. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.